pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu assisti 2 vídeos no YouTube, assim, aleatório, me levou a alguns questionamentos, a algumas reflexões, e aí depois eu me deparei com um versículo que está em Hebreus 5:9, e aí parece que tudo tem a ver, e tem a ver também com a leitura da Bíblia que eu fiz ontem. Assim, você consegue fazer um link entre as coisas que você está ouvindo, as coisas que você está lendo, mesmo que não seja na Bíblia, com as da Bíblia, e as coisas que você está vivendo e sentindo na pele, né? Então hoje eu queria refletir, queria convidar vocês para refletirmos juntas, porque é uma pergunta muito simples, assim. Quem você obedece? Vamos pensar um pouquinho. Então, Paulo disse assim: e, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Paulo, Hebreus 5:9. Bom, gente, Paulo estava falando de Jesus, né? Que para aqueles que obedecem ao Cristo, tem a eterna salvação. Agora eu vou refletir um pouquinho sobre o texto que eu li sobre essa passagem bíblica. 2 frasezinhas aqui, tá, do livro. Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Quase sempre transforma a obediência que o salva em escravidão que o condena. Ou seja, a obediência, ela pode nos salvar, mas ela pode também nos condenar. Então, eu entendi que depende de quem que você está obedecendo, a quem que você está obedecendo. Nós que somos cristãos, nós sabemos, nós buscamos pelo menos, nós nos esforçamos para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Pelo menos é a nossa proposta, de seguir a Ele, de obedecer a Ele, né? Então, a gente tem que vir aqui no Evangelho. É aqui que Jesus fala. É aqui que Ele fala. Todo o resto que você ouvir falar, você vai ouvir falar do ponto de vista de alguém, como você está me ouvindo falar aqui, é o meu ponto de vista. Então você tem que procurar na Bíblia o que realmente Jesus quer nos dizer. Qual é a pessoa mais indicada, o eleito, para responder para nós o que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Se a gente olhar, tem várias passagens no Evangelho que Jesus fala disso, quando pergunta, que ele fala que é cumprir a lei. Que lei, gente? É a lei hoje imposta pela minha religião, pela sua? Não. São os 10 mandamentos, tá? Resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, que resume tudo. Você fazendo isso, você amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você tá na mesma sintonia que Jesus. Porque ele sim, foi o único que fez isso. Com atitudes, tá? Não lendo leis para as pessoas fazerem aquilo, mas ele fez. É o verbo encarnado, né? O verbo, o que é o verbo? A lei, palavras, verbos, né? Ele não, ele veio e cumpriu a lei. Então quem olhava para Jesus com o olhar e com o coração via a lei. Ele era a lei que andava pela Samaria, pela Judeia, pelo Jerusalém, era a lei em carne, não é verdade? Então, quem melhor do que ele para responder para nós? Então, vamos buscar lá no Evangelho, tá? Existem várias passagens, mas eu escolhi hoje a do bom samaritano. Então, vamos ler comigo aí a parábola do bom samaritano. O bom samaritano é Lucas 10, 25 a 37. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe respondeu: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse:
respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia seu caminho, passou-lhe perto e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e proceda tu de igual modo. Longo, é importante a gente entender que judeus e samaritanos não se davam, né? Não sei se a gente pode generalizar, mas eles não conversavam, eles não se davam. O povo judeu, eles tinham isso de que eles eram o povo escolhido, era o povo de Deus, então quem não era judeu não era o povo de Deus. Então, na linguagem de hoje, o judeu seria o povo da minha religião e o samaritano o povo de outras religiões ou sem religiões. Tá? Então, essa mesma visão que muita gente tem hoje, sem querer generalizar, era a visão que os judeus tinham. Mas só voltando um pouco, como assim? Os judeus eram o povo escolhido, e se eles eram escolhidos, como é que um povo escolhido deixa de ser escolhido, né? Porque tem gente que acha que os judeus não é povo de Deus hoje, né? Eu entendo, tá? Me perdoe se eu estiver errada, é que os judeus eram o povo escolhido no sentido de mais bem preparado para receber o Cristo. Porque eles eram melhor que os outros? Não, porque eles estavam mais preparados. E aí a gente tem que entender que Jesus era judeu, ele não era cristão. O que eu vejo muitas vezes as pessoas também menosprezar os judeus, né? O judeu, como se o judeu tivesse perdido. Primeiro, a nossa Bíblia ela é judaica cristã. Tá? Tudo que está aqui dentro é a história do judaísmo. E o que Jesus disse sobre eles? Se a gente pode considerar que Jesus xingou alguém, quem que ele xingou? Exatamente o que achava que estava na religião certa e as outras eram erradas. Mas ele não xingou todos os judeus. Ele xingou os homens que estavam lá na frente ditando regras para as pessoas. Ele xingou aqueles homens que falava para as pessoas que tinham que obedecer o que eles falavam. E de que Jesus xingou eles? Túmulos caiados, copo limpo por fora e cheio de podridão por dentro, hipócritas. É exatamente você querer se passar por uma coisa que você não é, né? No fundo, todos nós, eu acredito, a maioria de nós, temos, em mais ou menos grau, um pouco de hipocrisia. E entender isso é melhor do que falar, não, eu não sou hipócrita, porque vai que você é. Mas eu prefiro dizer para vocês, não, eu devo ter algum grau de hipocrisia, porque eu não sou perfeita, do que dizer que eu não tenho. Porque se eu admito que eu sou hipócrita e eu não sou, tudo bem. Mas se eu digo que eu não sou hipócrita, que hipócrita é o outro, aí eu posso ser condenada. Não é verdade? Porque a quem mais se rebaixar, mais será exaltado. E quem mais se exaltar, mais será humilhado. Não é assim? Então, às vezes é melhor você dizer, olha, eu não sou tão justa. Eu devo
praticar umas injustiças, talvez eu não consiga detectar onde, mas eu devo ter sim. Do que você dizer, não, eu sou muito justa. Não, eu sou justa. Não, eu sou a melhor mãe. Não, eu faço tudo certo. Deus sabe que não é assim. Então aí você se condena, né? E aí o que acontecia, só voltando lá nos judeus, o que acontecia com os judeus é isso, porque eles eram o povo escolhido, ou seja, preparado, né? Foi preparado desde a época de Moisés, com o Deus único, veio preparando ele para o advento do cristianismo. É por isso que houve um investimento espiritual, houve todo um investimento espiritual nos judeus para que eles alcançassem, né, esse preparo, para que eles estivessem preparados, né, para o advento do cristianismo. Mas não quer dizer que Deus não estava investindo nas outras pessoas, nos outros povos. Estava sim, claro que estava, mas para a vinda do Cristo era nos judeus. E aí com isso eles criaram o quê? Qual que é a característica do ser humano nesse ponto? Vaidade. Tá? Vaidade. Se achavam melhor que os outros, achavam que a religião deles era melhor que as outras. Mas se a gente fosse traduzir para a linguagem de hoje, o judeu, o samaritano hoje é aqueles povos de religiões que não são a minha. Certo? Então, não quero muito enturmar com esse povo, não. Não importa se eles têm alguma coisa para me ensinar. Né? Enfim, então a gente pode olhar por essa parábola, isso é importante a gente saber, e importante também, voltando lá, quem obedeces, a gente entender que quando foi perguntado para Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou o quê? Que está na lei. E Jesus falou assim, o que está escrito na lei, como você interpreta? Porque é importante como nós interpretamos a lei. E aí ele falou, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E Jesus falou, é isso mesmo, respondeste corretamente, faça isso e viverás. Ou seja, faça isso e será salvo. Jesus colocou condição. Jesus falou qual morro. Jesus falou para eles, não, você tem que continuar sendo judeu. Não, você tem que ser samaritano. Não, você tem... É amar a Deus sobre todas as coisas, de acordo com a tua força, com o teu entendimento, com o teu coração, e o próximo como a ti mesmo. É isso. Isso aqui não envolve monte, isso aqui não envolve nada, isso aqui só envolve uma relação sua com Deus. Quer dizer, onde está a nossa salvação? Dentro de nós. Ame a Deus, ama teu próximo e tá tudo certo. Muito tempo, quando eu era criança, as pessoas achavam que caminho era a igreja. Então, eu ouvia muito, gente, muito. Hoje, eu acho que mudou, mas eu ouvia muito da igreja da minha mãe, que eles eram o único povo que ia se salvar. Eu espero muito que isso tenha mudado hoje, porque as igrejas mudam, elas mudam os pensamentos, né? Mas era a única. Não era assim todos os evangélicos, não. Era aquela igreja. Aquela que era certa, sabe? Eu nunca ouvi isso da minha mãe. Minha mãe mesmo nunca me ensinou desse jeito. Mas eu ouvia dos irmãos. Eu não sei se a igreja também pregava isso, mas eu ouvia dos irmãos, que era certa, era correta. Se você não tivesse ali, você não ia ser salvo. É um pensamento judeu, né? Que foi chamado de quê? Vamos lembrar? Porque o que importa aqui é a lei, as leis divinas. Então Jesus pegou essa lei, a mesma lei, e tirou o véu. As coisas não são assim mesmo. Como que ele fez? Subindo no altar, construindo uma igreja, um templo, uma casa religiosa? Não, mostrando com exemplo. Jesus foi a lei viva, por isso que lá em João ele fala que o verbo se tornou carne. Que verbo? Onde está o verbo? Os verbos estão na escritura, na lei. Quer entender a lei? Vê como Jesus viveu. Você olha para Jesus, olha aqui, né? Porque como a gente não está mais nessa época, a gente tem agora os evangelhos. Vê o proceder de Jesus e você entende a lei. E ele mostrou a lei para nós ao vivo. Então, quem acompanhava
todo o comportamento de Jesus e a vida que ele vivia estava vendo a lei. Era olhar ele, olhar a vida dele, você estava em profunda conexão com a lei. Por isso que ele veio cumprir a lei. Ele veio cumprir tudo aquilo que foi estabelecido antes, ele veio e cumpriu. Lá no encontro de Jesus com a samaritana, conhece essa passagem? A conversa de Jesus com a mulher de Samaria, ela vai do capítulo 4, do versículo 1 do capítulo 4 e vai até o versículo 30, desculpa. Aí como que ela pergunta para ele sobre a questão do monte? A verdadeira adoração. Aí, embora seja a continuação, o organizador da Bíblia colocou um título sobre a verdadeira adoração. A verdadeira adoração. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte. Vós, entretanto, quer dizer, os judeus, dizei que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Não importa o monte, não importa a igreja, não importa a estrutura. Se não importa o monte, não importa o que tem no monte. O que importa é adorar a Deus em espírito e verdade. Na linguagem de hoje, a mulher perguntaria, qual é a igreja que é a certa? Não é assim? Se a gente fosse perguntar hoje para Jesus, hoje, no tempo de hoje, 2017, a gente ia perguntar de monte, a gente ia falar de monte, a gente ia falar, não, a gente ia falar qual a igreja que é certa. Ou onde Deus está, qual a igreja que Deus realmente está. Qual seria a resposta de Jesus? Será que seria diferente daquela? Será que ele ia dizer, não, é a sua igreja. Não, é a igreja de fulano. Não, é a religião de fulano. Não, é a sua. Será que Jesus diria isso? Vamos pensar. Ou ele ia dizer, olha, adore a Deus em espírito e verdade. Ou seja, e se você realmente obedece a Jesus, é Ele que está dizendo, não sou eu. Você vai começar a se libertar disso, de ver o outro, de ver a religião do outro como um. Muitos samaritanos acreditaram em Jesus e se converteram. E se acreditaram em Jesus, se converteram, Deus estava olhando por eles o tempo todo e continua olhando por aqueles que não acreditaram ainda e cuidando tanto quanto. Às vezes a gente fala assim, nossa, depois que eu estou nessa igreja, nessa religião que eu escolhi, tantas maravilhas aconteceram na minha vida. E aí você fica convicto, né? Aconteceu tanta coisa boa, que você fica convicto de que daquela igreja é certa. E quantos dos seus irmãos estão naquela igreja e não saem do sofrimento, que estão na mesma religião que você e não conseguem sair do sofrimento? Aí você fala assim, mas então é questão de fé. Então é questão de fé, não é questão de monte. Não é verdade? Hoje eu vejo as religiões como instrumento, meios, não é fim. Quando você está com fome, ou você está com muita sede, você só quer água. Você está com fome, você quer comida. Tanto faz se vão te oferecer água numa xícara, numa garrafa, numa taça ou num copo americano. Instrumento. O objetivo é matar a sede. Hoje eu vejo assim. E talvez porque a minha mãe tenha me deixado essa base. Acho que pelo fato da minha mãe sempre ter me deixado tranquila nessa questão de religiões, embora ela fosse de uma igreja que dizia que ela era certa, a minha mãe nunca passou isso pra mim. É tanto que eu fiquei um período, mais de 20 anos da minha vida, eu fiquei completamente sem religião. E a minha mãe sempre falava, Edinha, procura uma religião pra você. Ela nunca falou, volta pra igreja. Ela nunca falou assim, não, vamos lá na igreja. Geralmente quando eu ia passear lá, que ela ainda estava mais nova, eu falava pra ela, você vai na igreja? Ela falava, vó, você quer ir? Eu falava, quero. Eu ia com ela. Eu gostava de... Ela tinha me ensinado isso, que não importa o monte,
né? Ela nunca falou com essas palavras, mas o comportamento dela me mostrava isso. Não importa o mundo. Às vezes a gente fala assim, os judeus não aceitaram o Cristo. Isso não é verdade. Quem não aceitou Cristo foram os homens do templo e mais alguns que obedeciam a esses homens. Os homens que tinham liberdade de consciência aceitaram Cristo. E eles eram judeus. A maior parte era judeus, né? Paulo era judeu. Então, não é verdade que os judeus não aceitaram Cristo. Quem não aceitou foi o templo. Eles não diziam que Jesus tinha demônio? Quantas vezes eles falaram que Jesus tinha demônio? Por que Jesus tinha demônio? Porque Jesus falava de coisas que eles não aceitavam. Por quê? Coração duro, né? Eles interpretavam a lei do jeito deles e achavam que tinha que ser daquele jeito. E aqueles que obedeciam a eles, né, não conseguiram ter a visão do que era o Cristo e da mensagem que o Cristo trazia. Mas aqueles homens que estavam com as mentes libertas, que eram livres para pensar, livres de consciência, eles acreditaram. Porque eles não estavam presos à letra. Eles não estavam presos à letra. E quando Jesus falou, eu não vim destruir a lei, eu vim para cumpri-la. Então esses homens, eles viam o outro lado da lei. Uma lei, uma interpretação da lei mais suave, mais amorosa. A lei era a mesma. O que Jesus veio foi revelar a verdade sobre a lei. E não a interpretação humana da lei. Então assim, eu volto a pergunta para nós, para mim também. Quem nós estamos obedecendo? Está aqui a nossa liberdade. A gente não precisa ficar distribuindo no WhatsApp mensagem que um falou pra gente, isso é pecado, isso é errado, não pode, isso é idolatria. Vamos compartilhar no WhatsApp o que Jesus falou. Assim, eu já fui um pouco crítica com a religião das pessoas, sabe? Há muitos anos atrás. Eu já fui bem crítica, sim, sabe? De pensar, puxa, não todas as religiões, mas algumas. Puxa, essa pessoa não tá vendo que ela tá sendo enganada. Isso não existe, sabe? A pessoa ficar assim. Existe sim umas igrejas corruptas, todo mundo sabe, mas é a minoria. E o importante é que quem tá lá com amor e o coração aberto. Jesus age até nos escândalos. Imagina que se ele não vai agir nos corações de alguém que está dentro de uma igreja, porque não importa o que estão fazendo por trás, o que importa é o coração de quem está naquela religião, o que ele está buscando, e o que mais importa é a quem você obedece, tá? Se você estiver obedecendo placa de igreja ou homens, aí você tem que ter cuidado e pensar melhor sobre essa questão. Mas se você está obedecendo Jesus Cristo, aqui, nas páginas do Evangelho, vindo na fonte, vindo conhecer o que ele disse, sabe, saber linkar, que ele disse a mesma coisa em vários versículos, sabe, fazer esse link. Lá no jovem rico, ele falou que para herdar o reino dos céus, eu preciso cumprir as leis. Lá na mulher samaritana, ele falou que é adorar a Deus em espírito e verdade, que não deixa de se cumprir as leis. Lá no bom samaritano, ele falou para o judeu que tinha que cumprir a lei. Se quisesse herdar o reino dos céus, era amar Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E explicou, né? Usou os personagens da época, não foi à toa que ele escolheu um samaritano. Pode ver que ele não pegou um judeu, porque senão o judeu ia sair achando, nossa, realmente nós somos o que praticamos a lei de amor, né? Mas ele usou um samaritano para dizer, olha, o amante de Deus e do próximo como a ti mesmo, ele pode estar em qualquer religião e até fora da religião. Não é uma religião específica. Então, assim, todas as religiões, há religiosos equivocados e há religiosos que praticam a lei de amor. Voltando ao início da pergunta do início, a quem você obedece? É isso que importa. Se você disser para mim, não, eu obedeço Cristo, eu busco, né? Porque a gente não obedece também, né? Vamos ser humildes. Eu busco obedecer o Cristo, eu estou buscando, eu quero aprender, eu quero entender. Então, eu quero obedecer o Cristo. Então, venha ouvir o que o Cristo está falando. Aqui, na fonte.
tá? Porque foi assim que eu comecei a entender. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, vamos refletir. Quando você convida a pessoa para refletir, você não tá dizendo para ela que o que você tá falando é a verdade. Você tá dizendo para ela, olha, vamos pensar mais sobre isso que eu estou falando? Deixa aqui embaixo a sua opinião sobre isso. E não você colocar dentro da cabeça da pessoa como se fosse uma verdade. Porque eu não sei a verdade. Mas aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo, um pouco tenso, né? Mas até o próximo vídeo. Tchau, tchau.